Nesse vídeo, a gente vai falar sobre como as grandes tendências globais se aplicam ao Brasil. Todas as informações saem do estudo Ipsos Global Trends, feito em 50 países, com 50 mil pessoas. São mais de 5 milhões de data points, caracterizando quais são as grandes tendências que as diferentes populações estão lidando hoje. No Brasil, são 5 tendências-chave que se destacam. A primeira delas é a tendência que a gente chama de Climate Convergence, que é justamente a preocupação, hoje cada vez mais universal, com as mudanças climáticas. Os brasileiros hoje seguem entre os que mais se preocupam tanto com a mudança climática como ameaças ao meio ambiente. No Brasil, por exemplo, 83% dos brasileiros afirmam que as empresas e marcas têm obrigação de dar mais atenção ao meio ambiente, um número bem acima da média global, por exemplo, e obviamente reflete a situação que a gente está vivendo de eventos climáticos extremos contínuos no Brasil. Um outro ponto que chama muita atenção é a participação dos brasileiros na tendência que a gente chama de Techno-Wonder. Techno-Wonder é uma tendência que aborda as diferentes fricções e tensões vindas da tecnologia, ao mesmo tempo que a promessa da tecnologia e ela cada vez mais difundida, deixando claro os gaps tecnológicos, os gaps entre ricos e pobres, por exemplo, e as diferentes ameaças que podem vir da tecnologia, como, por exemplo, a discussão que hoje vai se tornar lei de banimento de smartphones dentro das escolas, por exemplo. Essa tensão é o que essa tendência traz. E no Brasil, a opinião de que o progresso tecnológico está destruindo o progresso é compartilhada por 67% dos brasileiros. São 10 pontos percentuais a mais do que o percentual de pessoas que concorda com isso na média global. Ou seja, os brasileiros estão particularmente perturbados ou incomodados com o avanço da tecnologia. Tanto esse olhar de meio ambiente e sustentabilidade quanto esse olhar de tecnologia geram uma situação de muita preocupação com o futuro. Com isso, duas das tendências acabam se manifestando mais no Brasil. A primeira delas que eu queria chamar a atenção é escape to individualism, quer dizer, o escape das pessoas para seu individualismo, quer dizer, elas se preocupam menos com o coletivo, já que elas têm menos controle e elas estão muito preocupadas com o futuro, e se preocupam mais com elas mesmas. Por exemplo, 72% dos brasileiros dizem que cada vez mais sentem necessidade de passar tempo sozinhos. A média global é apenas 60%, portanto 12 pontos percentuais a mais. E 73% dizem que gostariam de diminuir seu ritmo de vida e buscar mais simplicidade. A gente já tem visto isso nos anos anteriores também e se confirma justamente como uma maneira de escapar dessas preocupações que a gente mencionou. E uma outra maneira de reagir a essas grandes preocupações manifestadas pelas tendências que a gente comentou é justamente refletida nesta nova tendência que também é destaque no Brasil. A gente está chamando ela de nouveau nihilismo. Está chamando de um novo niilismo, porque é justamente a ideia de querer viver o presente sem pensar muito no futuro. Isso se manifesta, se materializa em dois números bastante impressionantes para os brasileiros. 66% dos brasileiros dizem que preferem viver o presente porque o futuro é incerto demais, quer dizer, incerteza, desesperança no futuro causa um foco quase imediato a curto prazo e, sob certo aspecto, inconsequente. Ao mesmo tempo, 62% dos brasileiros concordam que o importante é aproveitar a vida hoje e o amanhã se resolve sozinho. Quer dizer, claramente a gente vê aqui uma desesperança. Esse dado, por exemplo, que eu acabei de citar, ele teve um salto de 16 pontos percentuais, quer dizer, a noção de viver no curto prazo. Então a gente está vendo aqui os brasileiros reagindo a essa preocupação com o meio ambiente e a preocupação com a tecnologia de maneira muito ensimesmada nesse sentido. Por outro lado, a última tendência que eu queria citar como destaque no Brasil é o que a gente chama de Power of Trust, as pessoas buscando em quem confiar. E a gente vê muito a oportunidade, o espaço que é criado para as marcas e as empresas e os demais agentes econômicos de ocuparem esse espaço, de ganharem a confiança das pessoas. Por exemplo, 84% dos brasileiros dizem que estão dispostos a comprar novos produtos de marcas que já conhecem e confiam. 84% é um número maciço de manter essa relação de confiança em busca de estabilidade e em busca de em quem possa confiar de maneira geral. A média global é bem menor do que esse número. E por outro lado, essa confiança a gente destaca nessa tendência que ela está muito atrelada na maneira que as marcas e os agentes, de maneira geral, se posicionam frente aos problemas sociais que aquele país enfrenta. Por exemplo, 73% dos brasileiros dizem que preferem comprar produtos de marcas que apoiem causas sociais. O número, mais uma vez, é 8 pontos acima da média global. Ou seja, se a gente conseguir ver que os agentes econômicos, as marcas em particular, estão interessados no meu problema, em me ajudar, há um processo de confiança que gera fidelidade
e que gera uma relação muito mais útil, de muito mais utilidade para as duas partes.